você saber como utilizar pragmaticamente, ou seja, de forma racional e proposital, a construção de algo novo. E hoje nós vamos falar sobre o divórcio pós-terapia. Primeiro ponto, muitas pessoas me questionam: Luciano, meu marido procurou uma terapia quando a gente não estava bem e poucos meses depois, 2, 3 meses depois, resolveu se separar. Ou vice-versa, minha esposa, assim por diante. Isso é um ponto interessante. Como agir? Primeiro ponto é, temos vários cenários que nós temos que prestar bastante atenção. Quando a própria terapia, ela vira contra a sua intenção de salvar o seu casamento, o seu relacionamento. O que acontece, galera? Existem 2 pontos de terapia individual e o terceiro ponto que é terapia em casal. Você que está fazendo terapia, beleza. O que eu sempre digo? Galera, você tem que estar com um profissional da sua confiança e principalmente alinhado aos seus valores e princípios. Porque nós estamos falando, sim, de questões que não é uma matemática. O ser humano não é uma matemática. Você está fragilizado emocionalmente. Então você está fragilizado em relação à sua separação. Sim ou não? Só que se você falar, cara, eu preciso de uma terapia, eu preciso ver, preciso trabalhar, muito bom. Só que aí você pega uma pessoa que, de novo, não tem nada a ver com a profissão, mas um profissional que, de repente, tem um valor que fala assim, olha, é a pessoa que tem que encerrar os ciclos. Você tem que encerrar os ciclos, você tem que viver sua vida, e ele estimula o divórcio, estimula a separação. E não é o que você quer, não é algo que você acredita. De repente não está alinhado nem com aquilo que você está, que está dentro do seu coração, espiritualmente falando. Então você tem que tomar um cuidado muito grande, porque a capacidade de entendimento dessa pessoa, ela é facilmente utilizada para induzir você a algum tipo de problema, algum tipo de decisão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a responsabilidade de buscar um profissional com o que você quer é sua. Então tenha clareza. Porque ele vai mexer com coisas que são interessantes, sim. Uma pessoa que está alinhada, nessa questão do pai, da mãe, beleza. Só que, primeiro ponto, você tem que entender super em relação a esse processo de comportamento e atitudes voltadas à reconstrução, que é o valor que você tem, por exemplo, como família. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você saber como utilizar pragmaticamente, ou seja, de forma racional e proposital, a construção de algo novo. Então, primeiro ponto, eu não posso conflitar com os meus valores. E veja, cada um sabe da sua vida. Só que entenda, não é papel do profissional tomar a decisão por você. Luciano, e você, Luciano? Você induz a reconstrução. Eu falo do que eu acredito. A decisão do que vai ser feito, eu sempre falo para os meus alunos, inclusive. A decisão, ela é sua. Eu acredito em XPTO. Mas mesmo eu acreditando na reconstrução na família, eu acredito mais ainda em devolver para você o poder da decisão do que é importante, valoroso para a sua vida, sem que você esteja num período de dependência emocional. Quando eu defendo a família, a reconstrução do casamento e assim por diante, eu defendo algo harmonioso, duradouro e saudável. Em nenhum momento eu vou virar para você e vou falar para você voltar ou se submeter a uma relação tóxica, abusiva e assim por diante. Sabe por quê? Porque isso não é relação. Isso não é um casamento. Isso não foi um relacionamento. Isso foi uma prisão e um abuso. Só que tem um detalhe que você tem que entender. Uma pessoa só sai de um relacionamento abusivo ou nunca mais volta para um relacionamento abusivo, tóxico,
de um narcisista, desvio de personalidade, sociopata, psicopata. Você só não volta para um relacionamento como esse, seja com a mesma pessoa ou com outra, quando você se curou e se fortaleceu ao ponto de você identificar essas armadilhas e ter a liberdade e a blindagem de saber se permitir viver o incrível sem se enfiar num lugar que não tenha saída. O meu trabalho e o que eu defendo e o que eu vou te ajudar a fazer é ter uma relação magnífica. É ter um casamento algo incrível. É você reconstruir a sua família como nunca antes. Só que eu só consigo te ajudar quando eu primeiro consigo desbloquear os vícios emocionais e as crenças que te levaram a ter a relação ruim, seja ela abusiva, seja ela uma relação que era saudável e aconteceu de, na linha do tempo, você se perder comportamentalmente, você ou ele ou ela, tal, não importa, e gerou desgaste, gerou as brigas, uma traição. Gente, isso tudo acontece dentro de uma relação. Isso faz parte, não quer dizer que por causa disso todas as relações são abusivas. Então entenda, muitas pessoas quando eu falo isso, e quando é narcisista? E quando é psicopata? E quando é abusiva? Corta! A pergunta que você tem que fazer é, se é narcisista, não é qual é o problema de voltar, é porque eu me enfiei em uma relação que me permitiu viver um abuso e eu não conseguia sair. O que me colocou dentro do meu sistema emocional que fez eu entrar e muitas vezes inconscientemente procurar uma relação negativa, uma relação tóxica. E aqui eu não estou querendo te culpar, porque tem gente que fala assim, eu entro numa relação negativa, eu entro numa relação com um narcisista e a culpa ainda é minha. Gente, por favor, eu estou aqui hoje para libertar a sua alma, de verdade. A culpa não é sua. Eu não estou falando para você se culpar. Eu estou querendo dizer que existe um fenômeno emocional e comportamental que te levou inconscientemente a viver uma relação, por exemplo, abusiva. Então a culpa não é sua. Só que se a culpa não é sua e você entende que isso está disfuncional, passa a ser responsabilidade sua entrar em um processo para nunca mais cair nesse problema. E é aí aonde entra o que eu falo. O meu trabalho em qualquer relacionamento, quando eu falo, vamos reconstruir a família de uma forma extraordinária. Galera, quem vai reconstruir esse casamento é você, não sou eu. A terapia, ela vai te dar algumas clarezas, muitas clarezas, talvez, do seu passado. Agora, a mudança comportamental, de forma sistemática, estratégica e neurológica, isso é através de ferramentas olhando para o futuro, olhando para coisas que você vai ter que ressignificar e agir no presente. Repetição, impacto emocional, trabalho intenso, arregaçar as mangas.